Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 69ª sessão ordinária neste 26 de novembro de 2024. Antes de dar sequência à nossa sessão, queremos dar as boas-vindas nossa edição da programa Casa Aberta para alunos do 9º ano do ensino fundamental do Centro Educacional Municipal Fênix, de Lauro de Freitas, acompanhados pela diretora doutora Ivanete Santana do Espírito Santo Faria e pelas professores Ana Rita Soares e a senhora Ana Gabriela Costa. Sejam sempre muito bem-vindas a este plenário. Muito obrigado e um prazer recebê-los. Dando continuidade, em discussão a ata da 68ª sessão ordinária realizada em 21 de novembro de 2024. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado. Indago, nesse momento, ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos hoje, presidente. Agradecemos, doutor Luciano. Nos itens, conferência... Conferência tem? Gildásio tem conferência? Com a palavra o conselheiro Gildásio Penedo. Perfeitamente, excelência. Quero cumprimentá-lo. Estendendo também os cumprimentos aos senhores conselheiros, à representação do Ministério Público de Contas, todos aqueles que nos acompanham pela forma presencial ou virtual, de modo especial aos docentes e discentes do Colégio Estadual Fênix, município de Lauro de Freitas. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, trago, portanto, à conferência o processo TCE 005425-2022, cuja natureza é uma denúncia, denunciante Hilton Barros Coelho, advogado Yuri Falcão, OAB Bahia 23375, denunciados Rui Córrego dos Santos e outros, teve como relator. A resolução foi lavrada da seguinte forma: denúncia na qual é impugnada a execução orçamentária, descompasso entre a receita inicial versus dotação alocada na FAPESB, na lei orçamentária anual, e a receita realizada no exercício versus o orçado e atualizado no fim do respectivo exercício. Descumprimento da obrigação legal quanto à destinação efetiva de 1% da receita tributária líquida do Estado. Determinação direcionada ao chefe do Poder Executivo para a adoção de medidas que garantam a efetividade dos repasses nos termos que dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Estadual 7.888/2001, necessidade de monitoramento da decisão mediante auditoria e decisão por maioria. É, portanto, essa conferência que trago, excelência. Dou por conferida, conselheiro Gildásio. Medida cautelar e consulta, não há nada pautado. Já no item denúncia, nós temos o processo TCE 6491-2024, sob a relatoria na vacância do conselheiro Gildásio Penedo. A denunciante é o IRIPER, Ideal Empreendimentos Limitados. A denunciada é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Concorrência Pública 3/2024. A relação dos representantes da denunciante, advogados da denunciante e os notificados estão listados nas nossas telas. Informo também ao plenário, antes de passar a palavra ao relator, que já há um pedido de sustentação oral formulada pela PGE na pessoa do procurador Dr. Benilson Columbiano, que desde já está deferido. Então, após a manifestação do relator, o doutor Benilson estará com a palavra pelo tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Com a palavra o conselheiro Gildásio Penedo. Perfeitamente, excelência. Portanto, assumo a relatoria na condição de conselheiro vacante, função da ausência do nobre conselheiro Pedro Lino, de saudosa memória. Esse processo teve o seu curso nesta Corte de Contas, tombado sobre o número 0064-91/2024. O relatório já foi disponibilizado com a devida antecedência, constando todos os processos inerentes à sua instrução, de modo que, não havendo objeção, passarei a proposta de resolução em sede de voto, excelência. Preliminarmente, entendo que a presente denúncia merece ser conhecida, porquanto preenchidos os requisitos legais da admissibilidade. Quanto ao mérito, verifico que a denunciante pretende noticiar supostas irregularidades cometidas no âmbito da Concorrência Pública 003/2024, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE, com base nos seguintes argumentos. Primeiro, ocorrência de direcionamento no certame com inobservância dos requisitos previstos no edital, desclassificação da denunciante por exigir objeto idêntico do previsto no edital, da não desclassificação da licitante FLEM, do Nosso Luiz Eduardo Magalhães, por falta de atestado obrigatório,
irregularidade na atribuição de notas no quesito avaliação de proposta técnica, irregularidade de nota no quesito capacitação do corpo técnico, e por item B, alegação de impedimento da licitante vencedora, a Fundação José Eduardo Magalhães, para a participação no certame em face da existência de vínculo pessoal entre assessores da SDE e o representante da FLEM. Nesse sentido, verifico que no curso auditorial, tanto a TEG manifestou-se pela improcedência da denúncia, enquanto a terceira coordenadora de controle externo e o Ministério Público de Contas opugnaram pelo provimento parcial. Com relação ao primeiro argumento, a representante sustenta que a unidade jurisdicionada pretende classificar apenas licitantes que possuem equipamentos idênticos ao estabelecido no certame, o centro de abastecimento, o que ocasionaria esvaziamento da disputa. Porém, não assiste razão à denunciante. É dever da administração pública observar os critérios estabelecidos no edital, pois, uma vez publicado, vincula-se àquelas normas. Verifico que há diferença efetiva entre o centro de distribuição atestado pelo denunciante e o centro de abastecimento, possuindo este uma estrutura organizacional mais robusta, equipamentos e logísticas diversos. Nesse sentido, a área técnica deste tribunal esclarece que, abro aspas, portanto, resta claro a diferença entre os equipamentos mencionados e não se pode querer aproximar a experiência em um tipo de equipamento à experiência com o outro. Um visa ao benefício e o proveito do particular, o outro visa ao bem-estar da sociedade do cidadão. Portanto, não há que se falar em similaridade. Isso posto, acompanha o entendimento da Comissão Permanente de Licitação e da Auditoria pela desclassificação do denunciante neste aspecto. A denunciante ainda alega que deve ser revista a nota atribuída pela comissão do item experiência da empresa em porte do equipamento EPP e à Fundação José Eduardo Magalhães, uma vez que a licitante apresentou apenas atestado de capacidade técnica emitido pelo próprio ente licitante, em clara violação dos princípios estatórios. Contudo, as alegações trazidas pela denunciante, por si só, não têm o condão de afastar a validade dos atestados técnicos emitidos pela unidade jurisdicionada em favor da licitante. Tais atestados são decorrentes de efetiva prestação de serviço, sendo um ato vinculado à administração, não cabendo escolha ao praticá-lo. O fato de ser emitido a uma licitante não é suficiente para sustentar a suposta irregularidade da conduta da administração. Seria necessário um arcabouço fático concreto que previdenciasse o conluio. Destarte acompanha os órgãos pré-operativos pela improcedência da denúncia também nesse aspecto. No tocante ao quesito, avaliação de proposta técnica e da delegação de ausência indevida de pontuação atribuída a despeito da integral observância aos requisitos para compor o plano de trabalho da proposta técnica, trago aqui esclarecimentos da Comissão de Licitação. A esse respeito, esta comissão entende que a aludida alegação não é procedente, uma vez que resta claro no item 14, subitem plano de trabalho, peso 3,0, de que a avaliação do plano de trabalho dá-se-á pela atribuição de cada um dos itens conforme detectado a seguir, considerando a aplicação do checklist constante do anexo 2. Nesse sentido, acolho os esclarecimentos feitos pela comissão licitante de que o julgamento está em consonância com a previsão do edital, não havendo que se falar em violação ou qualquer irregularidade praticada pelo ente público, haja vista a previsão dos requisitos da tabela anexo 2 supracitado, que não foram atendidos em sua totalidade pela empresa denunciante. Entendo, portanto, correta a decisão tomada pela Comissão Permanente de Licitação no contexto do procedimento de análise, endossando a manifestação da auditoria nesse aspecto. Com relação à nota atribuída no quesito capacitação do corpo técnico, para o profissional com formação em ciências biológicas, trago dispositivos expressos no próprio edital. E aí colaciono que a comprovação da experiência será efetuada mediante a comprovação da documentação abaixo, currículo devidamente assinado, cópia autenticada do diploma, declaração da aceitação de sua indicação e atestados que comprovam sua atuação a tempo e experiência nas áreas específicas. Nesse sentido, corroboro o entendimento da Comissão Permanente de Licitação e da auditoria de que a representante trouxe apenas um atestado, estando em nota em conformidade com as regras do edital, afastando, em visto disso, a alegação de irregularidade. Com relação ao segundo argumento, relacionado à questão do impedimento da licitante vencedora, consta dos autos divergências de entendimento entre os órgãos instrutórios. Enquanto a TED opina pela ausência do impedimento, a terceira coordenadora do controle externo e o Ministério Público sustentam a ocorrência deste. Nesse caso, a controvérsia trazida aos autos envolve a fonte normativa utilizada no presente procedimento licitatório, vale dizer a legislação aplicável. Esclarece, no particular, que o MPC
que, nesse sentido, em face das modificações ocorridas na legislação sobre licitações, o artigo 3º do Decreto Estadual 22.614/416/2023 estabeleceu a opção em utilizar a lei anterior ou a lei nova. Verifico que a posição adotada foi pela aplicação da Lei Estadual 9433/2005 ao certame em tela, quando da publicação do edital em 29 de março do corrente ano. Os argumentos trazidos na exordial evidenciam que o fato do senhor Rodrigo Ita, então diretor-presidente da FLEM, foi destituído do cargo 6 dias após a publicação do edital, na forma da Resolução 02/2024 do Conselho de Administração da FLEM, CONAD. Nesse interim, havia efetivamente laço de parentesco entre o referido diretor-presidente da FLEM e 2 assessores especiais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sendo uma a esposa deste. No item 4.3 do edital, que reproduz o artigo 18, parágrafo 3º da Lei 9433, combinado com o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei Federal 8.666/93, não poderá participar direto ou indiretamente da licitação, da execução de obras e serviços e do fornecimento de bens necessários ao autor do projeto básico, a empresa responsável isoladamente em consórcio, mostrando a efetiva ligação parental. Essa é a compreensão da matéria, a perspectiva também da interpretação ampliativa do STF sobre o tema, incluindo também assessores. Na ocasião, a unidade técnica manifestou-se da seguinte forma: no caso concreto, os notificados apresentaram defesa de conteúdo e argumentos similares, onde alegam que o senhor Rodrigo Ita não mais fazia parte da administração da FLEM quando da sessão de concorrência pública. Ora, durante toda a fase preparatória da licitação, o senhor esteve à frente da FLEM, enquanto seus parentes, entre eles a sua esposa, assessoravam o dirigente máximo da SDE. É incontestável, portanto, a possível ocorrência de influências nocivas ao certame, haja vista a possibilidade, inclusive, de obtenção de informações privilegiadas. Opinativo também, analisando a manifestação da autoria do tribunal, verifica que o opinativo exarado, essa irregularidade está em aderência aos critérios formais pertinentes, conforme já mencionado. O arcabouço fato demonstra do grau de parentesco entre os referidos atores do procedimento licitatório, ou seja, o diretor-presidente da entidade licitante e os assessores do secretário de Desenvolvimento Econômico obscurece todo o procedimento de análise. Sabe-se até então que, durante a publicação do edital da fase interna, ocorre que o trabalho de planejamento é tomado de decisões no conteúdo sensível, na qual a participação da assessoria é relevante para influenciar o dirigente máximo do órgão da elaboração do certame. Nesse contexto fático, as evidências do opinativo da autoria possuem asseguração razoável, ou seja, estão baseadas em provas inequívocas, robustas e os critérios confiáveis da ocorrência de ofensas ao princípio da impessoalidade e da moralidade. O parentesco do dirigente de uma única entidade que atendeu os requisitos classificatórios da assessoria direta ao gestor público. A administração pública, na condução de suas atividades, pauta-se em normas e princípios, visando sempre o atendimento ao interesse público e evitar abusos ilícitos praticados pelos agentes públicos durante todas as decisões, pois não há liberdade ilimitada. A conduta do gestor público deve estar pautada na lei em sentido amplo, a qual é o fundamento da validade de todos os seus atos. Nessa diapasão, acompanha o MPC ao trazer também entendimento do STF e do TCU. Colaciono também. Por fim, constato que as irregularidades apresentadas caracterizam vícios graves, evadas ilicitude do contexto de procedimento de licitação e contratação do ente público, pelas múltiplas consequências que contornam o objeto da representação sob exame. O impedimento em relação ao imperatriz compromete gravemente a lisura da seleção da proposta mais vantajosa, devendo ser apreciados e corrigidos pelo tribunal com elementos concretos e precisos. Ante o exposto, em consonância com a auditoria do Ministério Público, voto no sentido de que a denúncia seja conhecida, no mérito pela procedência parcial, sobretudo e especificamente a caracterização de eventual impedimento em face que determina o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8.693, combinado com a 9433/2005, aplicáveis à concorrência pública em razão de que a servidora ocupa em cargo de comissão, assessoria especial do gabinete titular da STS, ser cônjuge do ex-dirigente da entidade licitante, com base no conteúdo extraível diretamente dos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia, sobretudo a partir da interpretação conforme a Constituição realizada pelo STF, no bojo do processo que originou o tema 1001, como também as normas legais aplicáveis à jurisprudência do TCU e dos normativos validados dessa decisão. Isto não obstante, embora os fatos alegados tragam relevância para a atuação do acordo de contas, filiam o entendimento também do Ministério Público de Contas, no sentido de que a não interrupção da contratação para que não haja risco da prestação de serviço público e, consequentemente, afetem parcelas da sociedade diretamente envolvida no objeto da questão. Diante disso, ainda determino a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que se abstenha de permitir a participação de estudantes ou mesmo de contratar pessoas de quem tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro, parente, em linha colateral, servidores do comando sindical terceiro, chefe de assessoramento, com fundamento do princípio da moralidade,
É o voto, senhor presidente. Agradecemos ao conselheiro Gildazo Penedo. Nesse momento, vamos ouvir o doutor Ubenilson, pela PGE. Com a palavra, o doutor Ubenilson. Obrigado, presidente. Excelentíssimos conselheiros, excelentíssima conselheira, doutor membro do Ministério Público de Contas, ilustríssimo secretário-geral, servidores, alunos e demais presentes. Inicialmente, a PGE destaca, com a devida vênia e sempre respeitando o pensamento divergente, que no nosso entendimento não houve qualquer impedimento na licitação, porque quando da realização efetiva da licitação, com a apresentação das propostas, o senhor Rodrigo Ita já não mais figurava como dirigente da FLEM. E, como é de conhecimento público, o desligamento da FLEM, ao contrário do alegado pela denunciante, não teve qualquer relação com o certame. Em verdade, ele saiu para se candidatar ao cargo de vereador da cidade de Salvador. E, na linha do entendimento da ATEG, o impedimento só se configura em relação aos servidores que atuam na licitação ou na execução do contrato, ou em relação ao dirigente, não se enquadrando a assessoria nesse aspecto. Também cabe destacar, em relação à determinação, esse é o nosso foco central aqui da sustentação, a determinação proposta, é que essa licitação foi regida pela 9433 de 2005, mas que já está revogada. Ela foi substituída por uma lei estadual que adotou os parâmetros estabelecidos na Lei Federal 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações Federal. E a nova Lei de Licitações estabelece requisitos mais restritos para o impedimento do que a lei estadual anterior. Ela afirma que não poderão participar da licitação ou participar da execução do contrato, direto ou indiretamente, artigo 14, inciso 4. Aquele que mantenha vínculo, e aqui eu vou resumir, com dirigente ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, até o 3º grau. Então, seriam o dirigente, aquele que atua na licitação ou na execução do contrato pela 14.133. Em nenhum momento a lei federal estabelece vedação para ocupante de cargo em comissão de assessoramento. Então, no nosso entender, essa determinação extrapola o comando legal. Quanto ao tema 1001 do STF, que foi invocado aqui, tanto pelo excelentíssimo conselheiro relator, quanto o Ministério Público de Contas na sua manifestação, no nosso entendimento, cabe afastar a sua aplicação em razão da necessária distinção. Lá no tema 1001, havia uma lei orgânica do município de Francisco Sá, ampliando as hipóteses de impedimento para também cargos de direção, chefia e assessoramento. E isso foi questionado e o STF, no seu julgamento, afirmou essa ampliação é ditada via lei, ela pode ser realizada, ela é constitucional, mas isso, em momento algum, determina que todos os entes sejam obrigados a realizar essa ampliação. É uma faculdade. Aquele ente municipal lá de Francisco Sá pôde editar essa norma e isso foi considerado constitucional. Mas não quer dizer que todos os demais entes, ainda que não tenham editado lei alguma sobre isso, sejam obrigados a seguir esse modelo do município de Francisco Sá, que foi reputado como constitucional. A tese é a seguinte do STF. É constitucional o ato normativo municipal editado no exercício de competência legislativa suplementar que proíba a participação em licitação ou a contratação de agentes eletivos, de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive de qualquer destes, e dos demais servidores públicos municipais. Então, essa ampliação foi reputada constitucional, mas não quer dizer que todos os demais entes subnacionais estejam obrigados a seguir essa ampliação. Caberia, para tanto, o Estado da Bahia editar uma lei realizando igual ampliação, aí sim poderia ser expedida uma determinação nesse sentido. Mas, no caso, o Estado da Bahia não editou essa lei ampliando essas hipóteses de vedação e seguiu integralmente a disposição da Lei Federal 14.133. E a interpretação conforme que foi dada não foi a 14.133 de 2021, não foi a Lei Federal. A Lei Federal sequer foi objeto de questionamento em relação a esse ponto. A interpretação conforme realizada foi a Lei Orgânica Municipal lá do município de Francisco Sá, e em nada afetou as disposições da 14.133. Então, no nosso sentir, expedir essa determinação sem lei específica do Estado da Bahia, ampliando as hipóteses
de impedimento para cargos de assessoramento seria extrapolar as funções do Tribunal de Contas, que acabaria indiretamente, e sei que não seria essa a motivação, mas acabaria legislando por via de determinação. Assim, excelências, com a devida vênia e sempre respeitando o pensamento divergente, é que a PGE manifesta-se pela improcedência da denúncia e contra a determinação proposta por extrapolar o comando legal estabelecido na 14.133 de 2021, e indicando que, para haver essa sustentação, essa ampliação para cargos de direção, chefia e assessoramento, deveria ser editada lei pelo Estado da Bahia ou haver tal previsão na lei federal, que não ocorre, excelência. Essas são as nossas considerações. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Benilson, e está aberta a discussão, passando a palavra ao conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, nova conselheira Carolina Matos, conselheiro relator Judá Penedo, eu trago aqui um voto que diverge do entendimento de Vossa Excelência, porque quando do exame sexual, os esclarecimentos prestados, o relatório de auditoria verifica que restou dúvida sobre os fatos trazidos a julgamento, sendo confirmada apenas a existência de laços de parentesco entre o recente diretor-presidente da FLEM, senhor Rodrigo Mouzinho Ita, que o nobre procurador, doutor Benilson, traz aí até os esclarecimentos que ele, no momento efetivo da realização do certame, ele já não era mais presidente por ter se afastado para concorrer às eleições municipal e ao menos 2 assessores especiais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sendo uma delas sua esposa. Nesse particular, formo o meu entendimento em alinho com o opinativo da TED, quando conclui que a existência do impedimento deve ser limitado, abre aspas, aos dirigentes diretos responsáveis pelo processo licitatório, aqueles que têm ingerência sobre o ato administrativo objeto da discussão, ou seja, pelo principal gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário da pasta, e o pregoeiro da licitação, que não estão incluídos nas relações de parentesco mencionadas no item 4.3 do título 2º do edital, fecha aspas. Pelo exposto, e ainda com base também na informação trazida pelo procurador Dr. Benício, colombiano, eu conheço do expediente como denúncia, uma vez que foram atendidos os requisitos para sua propositura, para, no mérito, em consonância com o opinativo da TED, negar provimento, não acompanhando quanto à determinação, por entender as razões trazidas pela argumentação do novo procurador. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Em discussão, a palavra ao doutor Calef, membro do Ministério Público de Contas. Agradeço, senhor presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, demais conselheiros, secretário, procurador do Estado, alunos, professores, servidores, todos aqueles que nos acompanham presencial e virtualmente. Eu peço a palavra, Excelência, apenas para fazer algumas considerações em relação ao que se discute nesse processo e para deixar claro algumas das ideias que foram lançadas pelo Ministério Público na sua manifestação, em derretor da matéria concernente às vedações para participar de licitações e contratações no âmbito da administração pública. E faço isso voltando
né, a legislação contratual e administrativa de licitações de contratos federal inicial, a 8666, porque ali é dali que surgem, né, os questionamentos e toda a tese, todas as teses que foram ao longo do tempo criadas para trazer critérios e balizas interpretativas que pudessem possibilitar aos aplicadores da norma, e nesse caso, Vossas Excelências se colocam nessa condição, possibilitá-los segurança na aplicação. E digo isso porque a Lei 8666, ao tratar dessa questão, ela estabeleceu como impedimento ou vedação à participação em licitações e celebração de contratos com a administração apenas de servidores públicos do ente contratante. Ela sequer fez referência a seus parentes e também não fez qualquer limitação à natureza do vínculo desses agentes. Simplesmente estabeleceu que os servidores do ente licitante ou contratante não poderiam participar das licitações por aquele ente promovidos. É evidente, né, que essa situação ela traz, de um lado, uma vedação excessiva e, de outro, uma abertura, uma amplitude também excessiva. E esses excessos eles foram, ao longo dos anos, sendo cortados, sendo limitados, sendo balizados justamente pela construção jurisprudencial. A legislação que veio subsequentemente, a 14.133 faz parte dessa legislação subsequente, ela é decorrência da atividade jurisprudencial, que inclui não só os tribunais judiciais, como também e principalmente o Tribunal de Contas da União. E nessa atividade, o primeiro aspecto que precisa ser, em relação ao qual precisa ser chamada a atenção, é de que o Supremo Tribunal Federal, quando trata dessa matéria, da vedação de participação em licitações, ela aproxima tais vedações à ideia de nepotismo. Quando o Supremo Tribunal Federal trabalha a limitação de contratação de parentes de servidores, né, pelos entes públicos, ele aproxima tais situações, ele aproxima tais análises da exegese que ele próprio Supremo faz em relação à verificação das situações de nepotismo. E por que isso é importante? Porque desde muito o Supremo, desde a sua súmula 13, já diz, define o que é nepotismo e já o faz buscando fundamento de validade diretamente na Constituição. E no tema 1001, no recurso extraordinário que fundamentou o tema 1001, a ministra relatora ela deixa claro que nessas hipóteses, tais tipos de normativo, e é evidente, aquele caso concreto versava sobre uma norma municipal, disso não se discute, versava sobre uma norma municipal que vedava a participação de parentes de quaisquer servidores. E o Supremo, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, limitou a aplicação daquela norma aos casos dos servidores que ocupassem cargo de direção, chefia e assessoramento, partindo da premissa de que, por ocuparem tais posições na estrutura administrativa, teriam, por conta disso, poder de influenciar no resultado daqueles processos. E o Supremo ele faz isso buscando fundamento direto na Constituição Federal, assim como fez quando editou a súmula do nepotismo. E, neste caso, especificamente, a ministra chama atenção. Ela diz que esse tipo de norma não destoa antes da cobro e dota de maior efetividade os princípios constitucionais. E continua a ministra, ao aproximar tais casos dos casos de nepotismo, afirmando que a validade dessas hipóteses, desses atos normativos, ou desses entendimentos, prescinde
da edição de lei formal para coibir a sua prática, pois a proibição emana diretamente da Constituição da República. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não pode qualquer ente da República, do menor município à União, estar vinculado ao que diz a Constituição da República. E o princípio da isonomia, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, dos quais decorrem as vedações, tanto ao nepotismo, quanto a esse tipo de participação de parentes nos certames licitatórios e contratações com o Estado, podem e devem ser retirados diretamente da Constituição. E essa construção, ela necessariamente será feita jurisprudencialmente. É fato que a 14.133 avança naquele aspecto inicial que abordei, no sentido de que a 8666 ela trazia uma vedação excessiva. Né? Imaginar que qualquer servidor público, só pela simples condição de ser servidor público, tem poder de influência sobre qualquer certame, qualquer procedimento licitatório que o ente realize, é inimaginável. Né? É evidente que não se pode pensar, a título de exemplo, que um técnico da Receita Federal lotado no Amapá gere o fato de existir um técnico da Receita Federal lotado no Amapá, gere impedimento a que um seu parente participe de uma licitação realizada pela Superintendência da Receita Federal, mesmo órgão, no Rio Grande do Sul. Isso não tem cabimento. E esse tipo de limitação também foi trazido pela jurisprudência. Né? Esse tipo de baliza interpretativa também foi trazido pela jurisprudência. De modo que, tanto para ampliar a aplicação, buscando fundamento direto de validade na Constituição e abarcando casos que a lei objetivamente não trouxe no seu texto normativo, quanto para limitar a eventual aplicação por demais elástica do que disposto na norma, isso foi sendo trazido pelos nossos tribunais, tanto judiciais quanto de contas, e culminaram com diversos critérios, com a fixação de diversos critérios que dessa jurisprudência podem ser extraídos e que foram incorporados a atos normativos. Estes critérios trazido pela 14.183, de que está vedada a participação do parente de agente público que atue diretamente na licitação ou na contratação, isso já existia na jurisprudência. E não foi algo que surgiu ou que devesse ser aplicado tão somente após o advento da 14.133. Essa vedação já se aplicava mesmo antes da normatização, da positivação daquilo que já se trazia em âmbito jurisprudencial. Portanto, essa ideia de que somente é possível determinar, o Estado somente estaria obrigado a vedar esse tipo de conduta após a edição de norma específica estadual que a vedasse, isso não guarda respaldo com o nosso sistema jurídico. Não guarda respaldo com o nosso sistema jurídico. Portanto, diante dessas considerações, o Ministério Público reitera o entendimento, né, já espousado no parecer, de que, neste caso concreto, e especificamente, em que se verifica a relação de parentesco entre um assessor direto do secretário com o dirigente máximo da entidade contratada, nesta hipótese, e veja, a análise é feita de maneira casuística. Né? A análise é feita avaliando as funções exercidas pelo agente público em relação ao qual se inquina de irregular a conduta. Né? Avalia-se quais são as funções que essa agente desempenhava, né? E o seu poder, portanto, de influência sobre os procedimentos em trâmite no âmbito daquela entidade estatal. Tanto diante desse cenário, reitera-se aqui o entendimento. E vejam, como pontuado pela auditoria, outra questão que foi aqui trazida, independentemente das razões pelas quais o ex-dirigente da entidade contratante se afastou da gestão, fato é que durante toda a fase interna, ele lá permaneceu.
inúmeros atos administrativos relacionados a essa contratação foram praticados. A definição do objeto, a definição da forma de executar, todas as cláusulas contratuais, tudo isso já estava definido, todas as cláusulas editalícias, ou seja, todo o regramento do certame já estava concluído enquanto ele ocupava o cargo. Portanto, o fato de ele ter saído antes da sessão pública do pregão, em nada afasta a potencial lesividade que a relação de parentesco existente entre ele e a assessora do secretário de Estado traziam para aquele procedimento. Então, diante dessas considerações, Excelência, aqui o Ministério Público reitera, né, o entendimento inicial na linha de que há fundamento suficiente para a procedência parcial da denúncia por conta dessa ilicitude, reitera a sugestão de determinação acolhida pelo eminente relator e reitera, inclusive, a sugestão de recomendação que foi feita no parecer, esta não acolhida pelo voto do eminente conselheiro relator, de encaminhamento da questão à SAEB, para que avalie, inclusive, a possibilidade de estender tal entendimento como orientação a todos os órgãos da administração, justamente porque, para tanto, não há necessidade alguma, e isso é dito pelo Supremo Tribunal Federal, não é por mim, de edição de lei formal. Então, são essas, Excelências, as considerações, e desde já agradeço. Agradecemos, doutor Calef. Então, encerrada. Em discussão ainda, conselheira? Em discussão, conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Eu já cumprimento a todos, excelentíssimos pares, e também apresentação do Ministério Público de Contas, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, e também ratifico aqui a minha admiração pelo doutor Calef, diante de tão esclarecida sustentação, tão brilhante sustentação acerca de um assunto que é da suma importância da gestão pública e, por correspondência também das nossas funções. Não havendo nada mais o que acrescentar em termos de fundamentação, já pedindo aqui vênia, estilosa vênia ao conselheiro Bonfim, que sustenta a divergência, mas, não havendo nada a acrescentar em termos de fundamentação, senhor presidente, ao voto proferido pelo conselheiro relator e também às considerações trazidas, mais uma vez eu repito, de forma brilhante pelo Ministério Público de Contas, eu apenas aqui relembro o tema de número 66, que foi oriundo da tese defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que assim afirma, oriundo do Supremo Tribunal Federal. A vedação ao nepotismo não exige edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Apenas isso, em discussão. Agradecemos, conselheira Carolina. Nos resta agora colher manifestações. Como Acompanho o conselheiro acompanhando relator. o relator, como se manifesta o conselheiro Antônio Norato. Com o relator. Com o relator, a proposta do relator é a vencedora. Indago se Vossa Excelência fará a conferência. Confiro sim, Excelência. Dou por conferido. Próximo processo é o TCE 6440-2024. Também uma denúncia sob a relatoria do conselheiro João Bonfim. A denunciante é ASP Comércio e Serviços Limitada. Representando a denunciante, a senhora Ariel dos Santos Pedra. Denunciada é a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, procedimento licitatório de número 11.239/2024-0009. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Cumprimentando mais uma vez, senhores conselheiros, a representação do Ministério Público de Contas, eu, com a permissão dos senhores, vou direto ao voto.
Meu amigo, dá um cafezinho para mim. Não, água. Água não, café. Voto. A Lei Complementar Estadual 591, Lei Orgânica do TCE Bahia, no seu artigo 32, é específica quanto aos requisitos de admissibilidade que as denúncias devem cumprir. Artigo 32. A denúncia versará sobre matéria de competência do Tribunal de Contas, referindo-se a administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens, valores públicos da administração direta e indireta, devendo ser redigida em linguagem clara e objetiva, com assinaturas do denunciante, sua identidade, qualificação e endereço, e acompanhado da prova ou indício substancial relativo ao fato denunciado, ou a existência de ilegalidade ou irregularidade. No caso em análise, resta evidenciado que tais requisitos não foram atendidos. Os fatos denunciados foram tratados de forma excessivamente genérica e sem qualquer elemento probatório capaz de revelar, ainda de modo indiciário, a existência de irregularidade no procedimento de contratação realizado pela administração pública. Assim, a denúncia deve conter a narrativa circunstanciada no fato denunciado, de modo a possibilitar ao órgão de controle a perfeita compreensão das irregularidades a serem apuradas. Por sua vez, como sinalizado pela ATEG, verifico que não foi apresentada a qualificação da empresa peticionante, nem foram acostados documentos que comprovem que o subscritor da peça, o senhor Ariel dos Santos Pedra, também não qualificado nos autos, possui poderes para representar denunciante perante esse tribunal. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade da representação sob exame, ante a inobservância dos requisitos relativos à regularidade formal do procedimento, bem como a ausência de lastro probatório mínimo para suportar as imputações de irregularidade, nos termos do artigo 32 da Lei Complementar Estadual 591, é como voto. Agradecemos, conselheiro. O processo encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, temos por aprovado. Indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. O próximo processo é o TCE 3967-2024, também uma denúncia sobre a relatoria do conselheiro João Bonfim. A denunciante é Sales Five Soluções Integradas Limitada. Representante da denunciante, o senhor Reginaldo Sales, sócio, advogado da denunciante. O denunciado foi o Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia, pregão eletrônico 4/2024. Pregoeiro foi o senhor Diego Reis Leite. O notificado foi o senhor Adson Marquezine, comandante-geral. Os advogados da denunciante, com suas respectivas OAB, estão listadas nas nossas telas. Com a palavra, o conselheiro relator João Bonfim. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, vou direto ao voto. Em relação à admissibilidade da denúncia, verifica-se que a denunciante preencheu os requisitos constantes do artigo 31 e 32 da Lei Complementar Estadual 591, bem como o artigo 184 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, razão pela qual merece ser conhecida. O pregão eletrônico 04/2024 foi provocado pelo CBM Bahia para obtenção de materiais com finalidade ao atendimento pré-hospitalar, objetivando abastecer as necessidades das unidades operacionais da corporação no período das festas populares de 2024. O objeto do pregão foi dividido em 10 lotes e a denunciante fez parte de 3 deles. Inconformou-se contra o fato de ter sido inabilitada no lote 1, devido à falta de apresentação do atestado de capacidade técnica, sem que o pregoeiro tenha aberto diligências voltadas ao saneamento da falha. Ocorre que o artigo 30, parágrafo 3º do Decreto Estadual 19896, de 5/8/2020, veda expressamente a possibilidade de realização de diligências para a solicitação de documentos complementares pelo pregoeiro, nos casos de inclusão posterior de elemento que devesse constar originariamente nos documentos de habilitação. O instrumento editalício reproduziu
previsão no item 48.3 e trouxe também dia e hora para a apresentação das propostas e dos documentos relacionados, o que inclui os atestados de capacidade técnica. A auditoria concluiu que a denunciante não apresentou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido em edital, 28/2/2024. Os documentos foram enviados somente em 11/4/2024, portanto, 43 dias depois, descumprindo o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido, o motivo da inabilitação da denunciante do certame foi o descumprimento do prazo previsto no instrumento editalício para a apresentação da documentação habilitatória. Segundo a denunciada, todas as empresas participantes do certame foram tratadas respeitando o princípio da isonomia, principalmente em relação aos prazos previstos no edital. Ao cumprir as exigências do edital quanto à forma e prazo para a apresentação do documento, a licitante violou as regras do certame e a abertura de diligências para sanear a omissão apenas a ela implicaria em um benefício injusto em relação aos demais concorrentes. Assim sendo, não se percebe nos fatos noticiados e nas provas constantes nos autos indício substancial de irregularidade cometida pelo Corpo Bombeiro Militar da Bahia durante o andamento do pregão 04 de 2024. Diante do apresentado, considerando o laço probatório presente no processo, o relatório da auditoria e os pareceres da ATED e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos do artigo 31 e 32 da Lei Complementar Estadual 591 e o artigo 184 do Regimento Interno deste TCE, e no mérito pela sua improcedência, visto que o denunciante descumpriu o prazo previsto no edital para a apresentação da documentação habilitatória. É como voto. Agradecemos, conselheiro Gil Bonfim. Nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo para aprovado, eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Perfeitamente, senhor conselheiro, confiro. Próximo item da pauta é o processo TCE 298 de 2024. Também é uma denúncia, também sob a relatoria do conselheiro Gil Bonfim. O denunciante é o senhor José Marcos Oliveira Lopes. O denunciado é o senhor Nilton Francisco Neves Cotrim, prefeito municipal de Igaporã. Advogados do município de Igaporã, o senhor Fernando Vaz Costa Neto, OAB Bahia 25.027, o senhor Diego Lomanto Andrade, OAB Bahia 27.642, e o senhora Liz Matos Alves, OAB Bahia 47.599. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé, na pessoa do seu presidente, José Gonçalves Trindade, foi notificada. Com a palavra o conselheiro relator, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, com relação a esse processo, o advogado que representa o senhor Nilton Francisco Neves Cotrim deu entrada em uma petição requerendo a retirada da pauta do julgamento do processo TCE 298/2024, com a consequente redesignação e inclusão em nova pauta de sessão de julgamento, possibilitando a sustentação oral do patrono abaixo-assinado, vez que na data de hoje, 26/11/2024, no horário da sessão de julgamento deste egrégio tribunal, o patrono estará na audiência de instrução e julgamento da segunda vara crime em Vitória da Conquista, documentos que foram acostados aqui à petição. Traz a assinatura do senhor doutor Fernando Vaz, OAB Bahia 25027. Eu vou acatar a solicitação, reprogramando o julgamento desse processo para o dia 3/12/2024. Assim será feito, conselheiro. Avançando na pauta, nós temos o item auditoria e inspeção. É um processo TCE 10.265 de 2022, uma auditoria de desculpa específico sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. Este processo nós temos 4 pedidos de vista, se eu não me falha a memória, e eu indago se a conselheira Carolina, como relatora, pediu vista, os conselheiros João Bonfim, Judaso Penedo e Antônio Norato. E eu vos indago se algum de vocês senhores farão a devolução nesta
sentada. Conselheiro, presidente, eu peço a palavra. Pois não. Agradeço. Em verdade, eu solicitei o pedido de vista para fins de, a partir da fala da sustentação oral do advogado que informou que uma das petições, especificamente a que foi protocolada em 5 de março, não havia sido apreciada. Em função disso, eu fiz a solicitação do pedido de vista para que, então, pudesse apreciar na integralidade a petição que foi identificada ainda durante a sessão, para que eu pudesse, então, trazer um outro voto, né, um voto complementar ao voto originalmente posto. Então, imagino que até por fins para finalidade de estabelecimento de precedência, necessariamente eu precise trazer primeiro um novo voto complementar, para que os colegas possam, então, a partir do novo voto, se posicionarem nos seus pedidos de vistas. Por isso que eu já encareço, peço aqui as minhas escusas, porque, infelizmente, eu não terei condição de fazer a devolução hoje. É um processo muito complexo, de um tema que nós discutimos aqui há bastante tempo, e que o seu conjunto dos autos totalizam 13.000 páginas. Então, por força disso, é que eu peço as devidas escusas e já peço antecipadamente a fixação da data do dia 17 de dezembro, para que eu possa, então, fazer a devolução deste processo. Agradecemos, conselheira Carolina. Veja, também não impede se algum conselheiro quiser fazer a devolução, que seja até essa própria empresa. Então, aguardaremos o retorno, é isso, conselheiros, vistores? Perfeitamente. Assim será feito. Item prestação de contas. Nós temos o processo TCE 1693-24. É um processo de contas da administração direta. O exercício é 2023. O relator é o conselheiro João Bonfim, o revisor, o conselheiro Antônio Honorato. O órgão de origem é o gabinete do governador. A lista das unidades com seus responsáveis e seus períodos estão nas nossas telas. Nesse momento, passo a palavra ao relator, o conselheiro João Bonfim. Presidente, mais uma vez, eu vou pedir a permissão dos senhores e, de modo especial, ao relator para a dispensa da leitura do relatório para ir direto ao voto. Conforme relatado, o presente processo trata de prestação de contas do gabinete do governador relativo ao exercício financeiro de 2023. Conforme relatado, aportado nessa Corte de Contas, o feito foi encaminhado à 6ª Coordenadoria de Controle Externo, que procedeu à análise de natureza patrimonial, orçamentária e financeira, além do cumprimento das disposições legais pertinentes à fidedignidade das informações apresentadas. Em relação à área orçamentária e financeira, a unidade técnica apontou a existência de pagamentos por indenização em razão da inexistência de cobertura contratual ao credor, mais ações integradas, EIRELI, no montante de R$ 14.837.103,43, pela prestação de serviço de organização, coordenação, execução, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para atendimento a eventos realizados pelo gabinete do governador do estado da Bahia. Na oportunidade, destacou que em 2023 os pagamentos por indenização à referida empresa totalizaram R$ 25.199.613,22. Já
no exercício de 2022, o montante foi de R$ 8.290.220,06. A auditoria também pontuou a inobservância ao princípio da obrigatoriedade da licitação, vez que a empresa Mais Ações Integradas Eireli foi contratada em 8 de 1 de 2022 por meio da dispensa emergencial número 001-2022, com prazo de 6 meses, findando em 8 de 7 de 2022, e que, mesmo após o fim da vigência do aludito contrato, deu-se continuidade à prestação de serviço e, consequentemente, aos pagamentos ao contrato, todos de forma indenizatória. Notificado a se manifestar, o gabinete do governador apresentou justificativas. Vejamos, abre aspas. O ano de 2023 inaugurou um novo governo na Bahia, com a assunção de um novo mandatário. A gestão recém-impossada, tão logo identificou a ausência de contratação para a prestação do serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de eventos, promoções e patrocínios com a provisão de infraestrutura e apoio logístico para eventos realizados pelo governador, por meio do gabinete do governador, instaurou o processo SEI 001-0651-2023, 000198-14, ora disponibilizado, com a solicitação para deflagração do devido processo licitatório, autorizada no bojo dos autos convertidos estes, assim, no próprio procedimento de licitação concluído no mesmo ano. Enquanto tramitava o certame público, os eventos institucionais do governo, atividades inerentes à maior autoridade do Estado e que representa seus interesses internos e externamente, não poderiam sofrer solução de continuidade. Por essa razão, e em alusão ao item 1 de sua solicitação, ausente uma contratação vigente e em licitação ainda em curso, foi necessário manter o pagamento dos serviços ora discutidos sob a forma de indenização, fecha aspas. A respeito do assunto, a 6ª CCE constatou que, de fato, foi realizado procedimento licitatório, que foi adjudicado e homologado em favor da empresa vencedora Mais Ações Integradas, originando o contrato número 16 de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado em 8 de 12 de 2023. Notificado a se manifestar sobre tal achado, a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia afirmou que possui entendimento firmado no sentido de que o Estado tem a obrigação de ressarcir a empresa pela despesa realizada, em face do princípio do enriquecimento sem causa, e que o gestor adotou todas as medidas administrativas que estavam ao seu alcance para cessar os pagamentos por indenização, sobretudo mediante a realização do certame. Sendo assim, coaduno com a unidade técnica no sentido da expedição de recomendação à unidade jurisdicionada para que atue de forma mais proativa junto à Casa Civil nas demandas relacionadas aos procedimentos licitatórios. Já no item 5.3.2, a Coordenadoria de Controle Externo constatou a ausência no feito de composição dos preços pelo tomador de serviço, o que impossibilitou a verificação dos preços praticados em violação aos princípios da economicidade e transparência. A respeito do assunto, o gabinete do governador esclareceu que, abre aspas, os preços utilizados para o pagamento das indenizações são os constantes da última contratação realizada pelo Estado pelos mesmos serviços, fecha aspas, estando adequados. A Procuradoria do Estado, de forma semelhante, afirmou que, abre aspas, restou comprovado que os pagamentos realizados observaram os valores contidos na proposta de preço do contrato 02/2022, o que demonstrou não só a regularidade dos valores aplicados, como, inclusive, a vantajosidade, já que aplicou-se no exercício 2023 valores praticados no ano anterior, fecha aspas. Em relação a este achado, ressalta a auditoria que, embora a unidade jurisdicionada tenha lhe encaminhado a proposta de preço, a documentação deve constar nos processos de pagamento em análise, de modo a dar suporte aos setores de
liquidação e pagamento, bem como para efeitos comprobatórios perante os órgãos de controle e fiscalização, motivo pelo qual sugere a expedição de recomendações aos responsáveis. Sendo assim, em consonância com a 6ª Coordenadoria de Controle Externo e o Ministério Público de Contas, entendo que as irregularidades evidenciadas não são suficientes para macular o mérito das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas e recomendações, devido ao opinativo do parquet de contas pela expedição de determinação, por entender que a orientação proposta pela CCE apresenta cunho pedagógico e tem por objetivo alertar a unidade auditada para não reincidir nas falhas identificadas. Ante o exposto, considerando o lastro probatório constante dos autos, sobretudo o relatório da auditoria e o parecer do Ministério Público de Contas, voto A. Pela aprovação das contas de gestão do gabinete do governador, referente ao exercício 2023, sob a responsabilidade do senhor Adolfo Henrique Almeida Loyola, dirigente máximo da unidade, e demais ordenadores de despesas, quais sejam o senhor Nesmar Andrade da Silva, o senhor Gustavo Estelitano Lira Gonçalves, o senhor Nelson de Oliveira Simões, o senhor Maurício Muniz Barreto de Carvalho e a senhora Elizabeth de Oliveira Costa Santos, com ressalva quanto a: primeiro, realização de pagamento por indenização e, portanto, sem laço contratual. Segundo, ausência de composição de preços nos processos de pagamento por indenização que foram selecionados para análise com fulcro no artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591. B, pela expedição de recomendação ao atual responsável pelo gabinete do governador, para que B1 atue proativamente junto à Casa Civil nas demandas de procedimentos licitatórios e contratações de serviços, de modo a evitar que os meios sejam executados sem respaldo contratual em violação ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 1988, e o artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021. B2. Promova a completa instrução dos processos de pagamento realizados pela unidade, de modo que seja possível verificar a vantajosidade na contratação e a compatibilidade dos preços praticados pelo prestador de serviços no mercado, e é como voto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Como se manifesta o revisor, conselheiro Antônio Norato. A turma converge e nós colocamos em discussão, passando a palavra à conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho o voto da turma em relação ao mérito. Contudo, eu acompanho o voto da turma julgadora. Peço só um minuto, viu, senhor presidente? Em relação ao mérito, acompanho o voto da turma julgadora. Contudo, no que diz respeito ao encaminhamento procedido pela recomendação de número B1, eu encaminho por meio de determinação. E o encaminhamento mediante B2, eu acompanho também a turma, para que seja, então, orientado por meio de recomendações. Obrigada. Pois não, conselheiro. Então, a divergência era só no B1 da determinação. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Judásio. Com a turma, excelência. Com a turma. A proposta vencedora é da turma. Eu indago se Vossa Excelência, conselheiro João Bonfim, fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo processo é o processo TCE 1688-2024, processo de contas da administração direta, exercício 2023. A turma, o relator, o conselheiro João Bonfim, e na vacância, o conselheiro Judásio Penedo, o órgão de origem e Secretaria da Educação do Estado da Bahia. As unidades, os responsáveis e os períodos estão sendo listados nas nossas telas. Nesse momento, passo a palavra ao conselheiro relator, conselheiro João Bonfim. Agradeço, senhor presidente. Mais uma vez.
Vou me abster de fazer a leitura do relatório e vou direto ao voto. Voto. As análises dos órgãos técnicos desse tribunal tiveram similaridade de opinativos a respeito da prestação de contas dos ordenadores de despesas da unidade integrante da estrutura da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, referente ao exercício de 2023. Conforme relatado, a auditoria opinou pela aprovação das contas da maioria das unidades da Secretaria. Entretanto, no que diz respeito às NTS 5, 6, 7 e 17, a Diretoria-Geral e a Superintendência de Recursos Humanos da Educação, a 5ª CCE, indicou alguns achados que levaram ao opinativo de expedição de recomendações. Em relação à ausência de retenção ou recolhimento de ISS, face à necessidade de recomendar o acompanhamento da regularidade fiscal das empresas para que sejam cumpridas as normas legais e que exija das empresas o comprovante de tal recolhimento. Isso posto que, mesmo que seja um imposto municipal, compete ao Estado fiscalizar os contratos que formaliza. Por sua vez, a auditoria chama a atenção para os fatos informando que o exercício de carga horária de 16 horas em sala de aula por professores contratados pelo regime REDA, contudo, existe também informação que mesmo o tema já for objeto do inquérito civil 003.9.82433 de 2017, originando na terceira Promotoria de Justiça da Educação da Capital. O procedimento foi remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, onde foi homologada o arquivamento do mesmo, pois, abre aspas, no que se refere aos direitos do professor efetivo e do contratado pelo regime REDA, de fato, não possui a mesma exceção duração. Isso porque se aplicam aos citados profissionais regimes jurídicos distintos, enquanto o primeiro ocupa um cargo público integrando a carreira de magistério, o segundo apenas exerce uma função, fecha aspas. Diante do exposto, voto pela aprovação das contas relativas ao exercício 2023, na forma do artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591, artigo 22, segundo o regimento interno dessa Corte de Contas, com expedição de recomendações nos modos propostos pela 5ª CCE, no relatório de auditoria, da seguinte unidade de Secretaria de Educação. A pontuar, Núcleo Territorial de Educação 17, Ribeira do Pombal, sob gestão de Deusdete Gomes de Almeida Júnior. AB, Núcleo Territorial de Educação 5, Itabuna, sob gestão de Larissa Costa Melo. AC, Núcleo Territorial de Educação 6, de Valença, sob gestão de Josélia Maria dos Santos. AD, Núcleo Territorial de Educação 7, Teixeira de Freitas, sob gestão de Maria Dias de Assunção. E AE, Diretoria-Geral, sob gestão de Luciana Menezes Silva. E AF, Superintendência de Recursos Humanos da Educação, sob gestão de Maria do Rosário Costa Murici. B, pela aprovação das contas do mesmo exercício 2023, na forma do artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 591 e o artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno, das demais unidades da SEC, referidas no processo de prestação de contas, acerca das quais não foram apontados achados no relatório de auditoria. Detalhamento no apêndice 01, referência 3320-77950/53, é como voto.
Como se manifesta o conselheiro revisor, o conselheiro Gildásio Penedo. Eu acompanho, Excelência. A turma converge e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo para aprovado, eu indago se Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo item da pauta, recursos. Nós temos o processo TCE 7261-2024. É uma rescisão de julgado, onde a turma é o conselheira relatora Carolina Matos e o revisor o conselheiro João Bonfim. O recorrente é o senhor Francisco Silva Conceição, prefeito de Candeias, de 2012 a 2016. Os advogados do recorrente é o senhor Carlos Augusto Pimentel Neto, OAB Bahia, de 38.688. E o senhor Ricardo Teixeira da Silva Paranhos, OAB Bahia, 18.934. A resolução recorrida é a 20/2024 da primeira Câmara do Tribunal. E, nesse momento, eu passo a palavra à conselheira relatora Carolina Matos. Trata-se de expediente protocolado em 27 de julho de 2024 pelo senhor Francisco Silva Conceição, por meio do qual busca a rescisão da resolução de número 20 do ano de 2024, editada pela primeira Câmara deste tribunal com pedido de efeito suspensivo. No âmbito da prestação de contas do Plano de Ação de número 78 de 2015, a primeira Câmara desse tribunal decidiu, primeiro, por unanimidade, pela desaprovação das contas do convênio do Plano de Ação de número 78. Sob responsabilidade, então, do recorrente, em razão de não ter apresentado documentação comprobatória. Por unanimidade também foi imputado-lhe débito e, por maioria de votos, foi feita imputação de débito ao município. Ainda foi aplicada multa, bem como expedidas recomendações. Primeiramente, cumpre destacar que a resolução foi publicada em 20 de março, expirando-se o seu prazo para manejo em 21 de março de 2024. Eu verifico, no entanto, que o requerimento em análise somente foi protocolado em 26 de julho de 2024. Encontrando-se, portanto, tempestivo para o recebimento como rescisão de julgado. No entanto, ainda que protocolado dentro do prazo de 2 anos, a assessoria técnico-jurídica e também o Ministério Público de Contas opinaram de forma uníssona que, nesse caso, não seria cabível a hipótese de rescisão de julgado. Consoante o Ministério Público de Contas, não é possível vislumbrar, no sentido técnico, que a expressão exige a presença do erro da corrente de ato, cálculo ou documento na decisão impugnada, e que não houve demonstração de que o acórdão atacado se baseou em documentos falsos, nem que foram acostados novos documentos que pudessem alterar o cenário fático delineado. Assim, senhor presidente, eu acompanho os opinativos da tese do Ministério Público de Contas quanto à conclusão de que o presente requerimento não deve ser admitido, uma vez que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento de rescisão de julgado. Por esse motivo, senhor presidente, eu peço que seja, então, apreciado pelo colegiado o encaminhamento pela não admissão. Sendo superado, eu irei, então, acessar o mérito. Como se manifesta o conselheiro revisor, o conselheiro João Bonfim. Com a relatora. Com a relatora, em discussão. Segue. Tá bem. Confiro, excelência. Pronto. Dou por conferido. Próximo processo da pauta é o TCE 7048 de 2024. A turma é o conselheiro relator João Bonfim, o revisor conselheiro Antônio Norato. Uma apelação recorrente ao senhor Silvio Luiz de Oliveira Soglia. O advogado do recorrente, senhor Jerônimo Luiz Plácido de Mesquita, OAB Bahia 20.541. Senhor Yuri Oliveira Arléu, OAB Bahia 43.522. E o senhor Iago Nunes dos Santos, OAB Bahia 65.650. A resolução recorrida é 81/2024 da segunda Câmara do Tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, conselheiro João. Agradeço, senhor presidente. Com a permissão do nobre
Revisor, o diretor ao voto. O recurso em questão foi manejado em 22 de setembro de 2024. O recorrente alega, em síntese, que a assinatura de convênio se deu em momento anterior à sua posse no cargo de reitor, bem como que, em razão de fato imprevisível e superveniente, 2 metas não foram alcançadas. No caso em tela, de fato, o ajuste foi formalizado no momento anterior à sua posse, contudo, o gestor esteve à frente da instituição entre 2015 e 2019, sendo que o ajuste foi firmado em 2013 e o fim da vigência do termo de convênio ocorreu em 2018. Apesar de não ser o signatário do ajuste o recorrente foi responsável durante a maior parte da vigência do convênio. Na qualidade de gestor sucessor, era também responsável por adotar medidas que permitissem a continuidade do projeto, mesmo que o recorrente tenha assumido a posição de reitor já no curso do convênio. Cabia a ele demonstrar que adotou as medidas necessárias para reparar o cenário de atraso na execução do projeto. Em relação à alegação de que apenas 2 metas não foram implementadas, faço o destaque que as 2 metas não implementadas foram justamente as mais importantes e que deram ensejo ao convênio em questão. Meta 1, implantação da biofábrica para a produção em larga escala de muda de sisal. E meta 4, implantação de viveiros de campo nos municípios de produção de sisal para o plantio das mudas de sisal produzidas na biofábrica. Assim, não vejo nas razões recursais elementos novos que sejam capazes de efetivamente modificar a prova produzida nos autos originários e impactar o juízo de mérito. Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos recursos de apelação interposto pelo senhor Silvio Luiz de Oliveira Soglia e, no mérito, pelo não provimento do apelo, tendo em vista que as razões recursais analisadas não têm o condão de alterar a decisão recorrida, devendo-se manter integralmente a resolução 81/2024, é como voto. Como se manifesta o revisor, conselheiro Antônio Honorato. Com o relator, a turma converge, nós colocamos em discussão, não havendo quem queira discutir, a ter por aprovado, indago se Vossa Excelência, conselheiro, irá fazer a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Duplo conferido. Dando sequência à pauta, nós temos o processo 7230/2011, uma apelação. A turma é o conselheiro relator, conselheiro João Bonfim, o revisor, conselheiro Inaldo da Paixão, porém encontra-se prejudicado pela ausência do revisor. Próximo processo é o TCE 8163/2024, também uma apelação que tem como turma o conselheiro João Bonfim e o revisor, o conselheiro Gildásio Penedo. O recorrente, senhor Valdez Brito de Souza, advogado da recorrente. Senhora Gisele Almeida de Oliveira, OAB Bahia 75.963, a resolução recorrida 214/2023 da primeira Câmara do Tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, o conselheiro revisor, Gildásio Penedo Filho, vou direto ao voto. Conforme já dito no relatório, cuido do pleito de recurso interposto pelo senhor Valdez Brito de Souza, ex-prefeito de Itaité, que busca reformar a resolução da primeira Câmara desse tribunal, número 214/2003, do processo original de TCE 6698/2022. A referida decisão desaprovou suas contas, imputando-lhe débito no valor de R$ 28.847,70, com aplicação de multa no valor de R$ 5.000, devido à irregularidade no processo de prestação de contas do convênio 532/2017. O recorrente contesta a validade das notificações recebidas no bojo do processo original e solicita a reabertura do processo para apresentar seus esclarecimentos. A TEG dessa casa considerou o pleito intempestivo, pois ingressou fora do prazo legal. Também opinou pelo não conhecimento como rescisão de julgado, visto que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 38 da Lei Complementar 591.
assim como entendeu que o pedido não seja impulsionado como revisão administrativa ex officio, pois considerou válida as notificações que foram enviadas ao endereço constante na base de dados da Receita Federal, mesmo que sendo recebida por terceiros. Por sua vez, o MPC divergiu em parte. Pois a análise dos autos revelou a possibilidade de processamento do feito como revisão administrativa, uma vez que se verificou a ocorrência de violação literal do dispositivo de lei, a saber, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, com o consequente comprometimento da validação da decisão impugnada. Assim, consta a análise realizada pelo MPC, aspas. Sucede que a notificação foi encaminhada ao endereço residencial do gestor constante na base de dados da Receita Federal. E sim, sucede que a notificação não foi encaminhada ao endereço residencial do gestor constante na base de dados da Receita Federal, e sim ao endereço da Prefeitura Municipal de Itaitê, tendo o aviso de recebimento retornado com a indicação de mudou-se. Naturalmente, perdeu a eleição ou foi sucedido por outro, né? É importante destacar que, à época da expedição da notificação postal, datada de 30 de 1 de 2022, o senhor Valdeir Brito de Souza não mais exercia o mandato de prefeito municipal. Além disso, não houve, antes da notificação pela via editalícia, tentativa de notificação no endereço do gestor. Constante na base de dados da Receita Federal, restando configurado o vício de validade do ato de comunicação processual. Pelas razões expostas, filio o meu entendimento ao do Ministério Público de Contas e voto pelo impulsionamento do feito como revisão administrativa, conforme no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 591, a fim de que seja decretada a nulidade da Resolução 214/2023, proferida pela primeira Câmara desse Tribunal, por violação às garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, visto que o gestor responsável não foi validamente notificado nos autos originários, promovendo-se, por consequência, a reabertura da instrução processual para que seja dada a oportunidade o exercício do contraditório em face das irregularidades apuradas pelas unidades técnicas desta Corte de Contas. É como voto. Como se manifesta o revisor, o conselheiro Gildácio Penedo. Eu acompanho, excelência. A turma converge, nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado, eu indago. Se Vossa Excelência, conselheiro, fará a conferência do fim. Mais uma vez, confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Dando sequência, novamente, temos o relator, o conselheiro João Bonfim, e a revisora, a conselheira Carolina Matos. É o processo TCE 717724, também uma apelação, o recorrente senhor José Robério Batista de Oliveira. Advogados do recorrente, senhor Marcos Vinícius Leal Gonçalves, OAB Bahia 26.271. Senhor Pedro Ricardo Moraes Cavuzzi de Carvalho, OAB Bahia 34.303. Senhor Bruno Gustavo Freitas Adrai, OAB Bahia 54.148. E o senhor Marco Antônio Andrade Ramos, OAB Bahia 48.896. A resolução recorrida é a 102/2023 da primeira Câmara desse tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, nobre conselheira revisora Carolina Matos, eu vou direto ao voto. Trata-se de recurso de apelação manejado pelo senhor José Roberto Batista de Oliveira, ex-prefeito de Eunápolis, objetivando a modificação da Resolução 102/2023, proferida nos autos do processo TCE 6802/2021 pela primeira Câmara dessa Corte de Contas, que deliberou por unanimidade pela desaprovação da prestação de contas parcial relativa ao convênio 198/2010, com imputação de débito ao senhor José Roberto Batista de Oliveira, no valor de R$ 67.324,02, devidamente corrigido a partir da data do repasse do recurso, 29/6/2010. Aplicação de multa de um valor de R$ 4.000 ao mesmo gestor, em razão da
inexecução parcial do objeto do ajuste e expedição de recomendações à CONDER. Em suas razões recursais, o recorrente pede que seja acolhida a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva e que seja reformada a decisão para aprovação das contas, uma vez que a CONDER atestou a regularidade da prestação de contas apresentada em 21/1/2011, relativa à primeira e única parcela liberada do convênio, tanto nos aspectos físicos como financeiros, de acordo com documentos constantes dos autos originais, tendo havido a devolução ao erário estadual do saldo existente na conta. Analisando os autos e com fulcro nos pareceres da ATEG e MPC, conheço do recurso como revisão administrativa ex officio, entendo que, de fato, houve a incidência da prescrição das pretensões ressarcitórias e punitivas. Com efeito, o convênio, cujo julgamento das contas se recorre, foi firmado em 7/6/2010. A prestação de contas da primeira parcela ocorreu em 28/1/2011 e a tomada de contas foi instaurada em 4/9/2015. Assim, ainda que considerado um marco interruptivo, a incidência da prescrição nos termos da Resolução 144/2023 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia é inequívoca. Contudo, além dessa análise, verifico nesses autos a necessidade de reformar outros capítulos do julgado relativo ao método das contas, acolhendo as alegações colacionadas pelo recorrente, pelo que passo a fundamentar. O objeto do convênio era a drenagem e pavimentação asfáltica de ruas do município de Eunápolis. O repasse global foi ajustado em R$ 2 milhões, que seria repassado em 5 parcelas. Apenas foi repassada a primeira parcela no valor de R$ 400 mil. Da prestação de contas dessa primeira parcela, há nos autos originais despacho da CONDER, de 23/1/2012, subscrito por 2 servidores, Tainá Larissa e Gil Neves Pinheiro, com as seguintes informações. Abre aspas. A de URB, hora regularizada, encaminhamos a presente documentação referente à prestação de contas da primeira parcela do convênio 198/10, Prefeitura de Eunápolis, Bahia, estando sobre os aspectos financeiros de acordo com os termos do convênio para atesto dos serviços executados, após o que retornar a este CEPEC, Setor de Prestação de Contas. Em seguida, a CONDER providenciou a vistoria nas obras realizadas e o atesto da fiscalização feita pelo arquiteto Marcos Moraes CREA 26816D, executivo de projetos e obras daquela empresa pública, constou o seguinte, aspas, atestamos que os serviços relativos à primeira parcela, que se refere ao convênio número 198/2010, objeto pavimentação asfáltica e drenagem, estão executados em conformidade com a boa norma e as quantidades previstas em sua planilha orçamentária. Assim sendo, pode ser liberada a parcela subsequente. Fecha aspas. Essa vistoria foi acompanhada de fotografias e, após essa fiscalização em loco, consta dos autos originais laudo de conclusão parcial, que expressamente consignou, abre aspas, em relação aos serviços executados, não há impedimento para a liberação de segunda parcela, haja vista que a medição apresentada está compatível com o que foi vistoriado, sendo assim, atestamos a prestação de contas apresentada, fecha aspas. Ou seja, à época da prestação de contas da primeira parcela, havia entendimento da CONDER de que não havia óbice para a liberação da segunda parcela do convênio, mas essa não foi feita, o que inviabilizou a conclusão do objeto com os recursos estaduais, ensejando a instalação de tomada de conta especial 3 anos depois, em 2015. Em 16/2/2016, 6 anos depois de firmado o termo do convênio, a CONDER realizou outra visita técnica no município, e do relatório desta visita tem-se, no item 5, relativo às dificuldades encontradas, as seguintes considerações, abre aspas. Os serviços iniciais não puderam ser averiguados, quais sejam mobilização e desmobilização dos maquinários que a empresa executou, placa das obras, acompanhamento topográfico, em razão do tempo transcorrido entre o período de execução e a vistoria técnica realizada
pela Comissão de Tomada de Contas. Assim, estou consignado neste mesmo relatório da visita que o item 2.0, terraplanagem, 2.1, abertura de caixa de até 40 centímetros, incluída a escavação, 2.2, escarificação, regularização e compactação do subleito, subbase, 2.3, execução de base em cascalho ou arenoso, 2.4, bota fora de material, não puderam ser medidos, pois durante a vistoria técnica o local já se encontrava pavimentado, fecha aspas. Em conclusão, a servidora da Condec que fez a visita, a senhora Elsa Gisele Pinho Barbosa de Santana, membro da tomada de conta especial, fez constar que na Avenida Arenita Carvalho Costa, a pavimentação já estava executada e, de acordo com informações, foi concluída com recurso do contrato 79/2014, celebrado diretamente pela Condec com a empresa Tecton Construtora Limitada. O mesmo ocorreu com a Avenida Navegantes. Registrou ainda que foi dito que o município ia fazer as obras com os recursos do convênio de 2010, mas que a paralisação das obras impossibilitou a continuidade dos trabalhos. Na continuação da análise do que consta dos autos originais, tem-se que a CI 33/2016 da Condé, ratificando o laudo da conclusão parcial nos seguintes termos, abre aspas, de acordo com a documentação analisada pela Comissão de Tomada de Contas, a primeira parcela do convênio foi atestada pela Gerência da Prestação de Contas, GEPEC, em 23/1/2012, e pela Superintendência de Equipamentos, em 2/12/2012. Diante desses elementos factuais, não desconstituído posteriormente no relatório final da tomada de contas, nem no parecer de nossa auditoria, e prestigiando a busca pela verdade real, um dos princípios que rege os processos administrativos, não vejo motivo suficiente para manter a desaprovação das contas do Convênio 198/2010, como se concluiu no julgamento recorrido. Afinal, a concedente atestou tempestivamente a regularidade física e financeira da primeira parcela repassada para a execução da obra, que foi descontinuada pela própria Condé. É comum vermos aqui nessa corte convênios com este mesmo objeto, firmado pela Condé, na mesma época, tendo sido paralisado posteriormente à celebração, o que se deu por uma decisão política de o Estado preferir contratar diretamente o asfaltamento de ruas em município baiano, ao invés de descentralizar os recursos por meio de transferências voluntárias. E, com isso, muitos projetos foram descontinuados e a obra executada de outra forma. Ocorre que, em prestação de conta de convênio, em que resta comprovada a execução regular financeiramente compatível com o valor repassado, embora se detecte a inexecução do convênio como um todo, em razão da suspensão do repasses pela concedente, é preciso ter um olhar adequado às circunstâncias e às evidências. Outro sim, é preciso entender que nesse tipo de convênio de asfaltamento de vias públicas, cada parcela se exaure na realização de cada fase e, assim, deve ser analisada a prestação de contas, não em relação ao todo, até porque, numa obra como essa, há etapas que precedem as outras. A primeira, nesse caso, foi a drenagem. Sem ela, não se pode falar nas demais etapas. Ela é fundamental para dar sequência à obra. E a drenagem do convênio que estamos julgando foi realizada com os recursos repassados da primeira parcela, como ficou registrado no relatório de visita técnica da Condé. Portanto, esse caso é similar ao que recentemente discutimos na segunda Câmara, após o bem fundamentado voto do conselheiro Gildas Penedo, que foi acompanhado pela relatora e por mim, no bojo do processo TCE 6504/2022, no município de Orolândia. O debate gerou em torno do fato de que o parcelamento dos repasses indica que a obra foi dividida em etapas, que guardam certa autonomia e comportam análise individualizadas, o que pode ensejar a desaprovação de uma ou mais parcelas, caso não tenha sido executada ou tenham sido executadas irregularmente. Mas não é esse o caso dos autos, que indicam o inverso, ou seja, que não houve comprometimento do conjunto da obra e que a primeira parcela foi devidamente executada.
A responsabilidade pela incompletude do objeto foi a paralisação da execução ocasionada pela falta dos repasses seguintes. No caso, mesmo tendo sido indicadas pelas vistorias técnicas da própria Conde à época. Ademais, não foi comprovado dano ao erário. Logo, não vejo motivo para ressarcimento nem para aplicação de multa ao ex-gestor, ora recorrente, posto que o mesmo cumpriu com o dever de prestar contas da parcela que recebeu, anexando documentação comprobatória das despesas e contrato firmado com terceiro para começar a obra, que inicialmente concentrou-se na drenagem. Assim, voto no sentido de conhecer do recurso como revisão de ofício e dar-lhe provimento para reformar o julgamento cameral, aprovando a prestação de conta da primeira parcela do convênio 198/2010, com fulcro no artigo 24, inciso 1º da Lei Orgânica desse Tribunal de Contas, liberando-se o gestor de responsabilidade. É como voto. Como se manifesta a nobre revisora, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho o conselheiro relator do feito no que diz respeito ao não conhecimento como recurso de apelação e pelo seu processamento como revisão administrativa ex officio. Contudo, trago algumas divergências pontuais em relação ao voto externado pela relatoria. Posicionando-me no sentido de excluir os capítulos decisórios, excluir apenas os capítulos decisórios referentes à imputação de débito e à aplicação de multa, destinadas ao senhor José Robério Batista de Oliveira. Seriam, então, as alíneas B e C da decisão, ante a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, nos termos da Resolução Normativa de número 74, de 2023. Como se sabe, o reconhecimento da prescrição não atinge o mérito, ficando mantidos todos os demais termos da aludida decisão cameral. Nesse sentido, é o que consta dos autos originários, documento de referência, informando que, após o atesto procedido no dia 2 de fevereiro de 2012 pelo setor específico da Conde, que opinou pela execução dos serviços, no sentido de que a execução dos serviços estava em conformidade com a boa norma e com as quantidades previstas na planilha orçamentária, foi verificado posteriormente pelo engenheiro civil da Conde, o senhor Júri Falcão Júnior, em 4 de dezembro de 2012, a existência de incoerências nas quantidades apresentadas na planilha orçamentária licitada pela Prefeitura de Eunápolis, com o que foi, então, levantado em campo pela vistoria realizada. São todos esses documentos que encontram-se referenciados dentro dos autos. Assim, verifica-se que, tanto pela leitura dos relatórios de vistoria parcial elaborados pela Conde, como também pelo relatório da Comissão de Tomada de Contas, e também do relatório auditorial, que a primeira parcela do convênio foi executada parcialmente, já que houve uma diferença do valor de R$ 67.324 entre os serviços medidos e aqueles considerados como executados pelo controle interno da Conde. O que ocasionou o não repasse do restante do valor do convênio e, consequentemente, a incompletude do objeto do convênio. Então, no contrato de número 70, no convênio de número 198, a primeira parcela ela foi parcialmente cumprida. Foi repassado o valor de 400 mil, mas só foi comprovado o valor de 332 mil. Por esse motivo, restou a diferença de aproximadamente R$ 67.324. Então, foi esse valor encontrado nos autos. Por esse motivo, eu peço a devida vênia ao conselheiro relator do feito. Não encontro similitude entre o precedente citado e o caso dos autos. Por esse motivo é que eu, acompanhando a assessoria técnico-jurídica deste tribunal e também o Ministério Público de Contas, entendo que não houve a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados na sua totalidade, e por isso eu mantenho uma desaprovação das contas do convênio, embora reconheça a ocorrência das
da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória. É assim que voto, senhor presidente. Agradecemos, conselheira Carolina, e em discussão. Desculpe, eu já tinha pedido a palavra, doutor Calef. Com a palavra, doutor Calef. Mais uma vez agradeço, excelência. Mais uma vez, boa tarde a todos. Excelência, conselheiros. Conselheira Carolina, sempre excessivamente gentil nas referências que faz à minha pessoa, certamente decorrente da nossa amizade de longa data. Doutor Calef, decorrentes do meu sentimento de honestidade. Registre-se. Eu agradeço, são recíprocas sempre. Peço a palavra, excelências, não para discutir o mérito das posições do conselheiro relator e da conselheira revisora, justamente porque entendo que, neste caso, não há espaço para discussão de mérito. Independentemente do posicionamento aqui invocado, né, pelo conselheiro Bonfim, que respeito, pela conselheira Carolina, que respeito igualmente, é preciso que tenhamos aqui em mente que se trata de uma medida processual, de um ato de impugnação de uma decisão que foi interposto sem respeitar os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência. O processo aqui em análise, ele não pode ser conhecido como recurso de apelação, também não pode ser recebido como rescisão de julgado, porque não atende o requisito da tempestividade, e a duas, porque não respeita os requisitos previstos de cabimento, específicos de cabimento da rescisão, razão pela qual, inclusive, está se impulsionando o presente processo como uma revisão administrativa. E isso traz uma consequência clara e decorrente diretamente da lei de regência do tribunal. A lei orgânica do TCE, lá no seu parágrafo 4º do artigo 3º, ela, quando trata da revisão, da possibilidade de revisão ex officio, e essa revisão administrativa, muito embora ela seja provocada, ela é admitida com base nesse dispositivo, ela é uma revisão administrativa, né? Já que se pode fazer de ofício, pode-se também fazê-la mediante provocação, mas o regramento é o mesmo, né? Só tem cabimento esse tipo de revisão, de ato revisional, quando nos deparamos com decisões proferidas contra a literal disposição de lei. Mas o próprio parágrafo 4º do artigo 3º da lei orgânica diz, ressalvado o disposto no artigo 6º, né? Ele diz, decisões proferidas contra a literal dispositivo de lei não operarão efeitos preclusivos, mas o artigo 6º, lá embaixo, diz que no exercício de sua jurisdição, as decisões definitivas em matéria de julgamento de contas têm efeito de preclusão consumativa. O que isso significa? Isso significa que, independentemente da natureza processual, quando o tribunal exerce a função de julgamento de contas e essa decisão se torna definitiva, né, pelo transcurso do prazo, né, recursal, e, desde que não haja, evidentemente, uma impugnação que atenda aos requisitos previstos para rescisão de julgado, dentro do prazo de 2 anos previsto na legislação, a decisão em matéria de contas se torna definitiva. É possível que o tribunal exerça diversas outras funções, além das funções, além da função de julgamento de contas dentro de um mesmo processo. Assim, por exemplo, a função sancionatória. Assim, por exemplo, a função ressarcitória, a função pedagógica orientadora, tudo isso, a função corretiva, todas essas funções podem ser exercidas dentro de um mesmo processo. E elas são externadas a partir de capítulos da decisão, né? O capítulo da decisão que julga as contas é diferente do capítulo que aplica a sanção, porque representam exercício de funções diferentes. E aí a legislação ela permite, né, que, havendo violação literal do dispositivo de lei, é possível rever administrativamente a qualquer tempo essas decisões, desde que
não se trate de decisão de julgamento de contas. Portanto, no caso presente, é possível sim impulsionar a revisão administrativa para rever os capítulos relativos à aplicação de multa e à imputação de débito. Mas o juízo externado quanto à aprovação ou desaprovação das contas, ou seja, o juízo que materializa o exercício da função de julgamento de contas, esse, por já ter sido atingido pela coisa julgada administrativa, esse já não pode mais ser alterado. E vejam que isso é uma matéria, é um dispositivo que objetiva dotar o sistema de segurança, né? Enquanto as demais funções do tribunal, elas podem gerar, inclusive revisões judiciais, né, quando há, por exemplo, um erro de procedimento, uma nulidade no julgamento, essa nulidade do julgamento ela pode ser reconhecida pelo judiciário, por conta disso, anular a decisão do tribunal. É evidentemente que nessas hipóteses poderá o próprio tribunal rever a sua decisão. Não faz sentido promover, né, negar a autotutela, negar a autorrevisão do seu ato tido por nulo, permitindo que, posteriormente, o judiciário, uma vez provocado, faça isso. Mas, nesse caso, não é disso que se trata, né? O que se vê no presente julgamento são teses que são ambas amparadas pelo conteúdo dos autos, então, discutindo-se, ao fim e ao cabo, um eventual erro em judicando, né? É típico o caso em que o que se pretende fazer via revisão administrativa seria uma revisão em matéria de julgamento de contas, o que é vedado pela própria legislação de regência da Casa. Então, portanto, diante desses elementos, isso aqui nos parece, né, ao Ministério Público, que a decisão mais adequada, sob o ponto de vista do sistema normativo que regulamenta né, os processos do tribunal, que a revisão apenas avance naqueles capítulos que não materializam o exercício da função de julgamento de contas. Eu agradeço, excelência. Nós que agradecemos, doutor Calef, só nos resta pedir a manifestação do conselheiro Judásio Penedo. Senhor presidente, antes, porém, fazendo aí uma pequena digressão à luz do que traz, de forma muito oportuna, a ponderação trazida pela representação ministerial em sede de uma eventual impossibilidade de revisão em matéria de julgamento de contas, à luz, sobretudo, e por intermédio, né, de uma utilização de um remédio processual na casa, que é a revisão ex officio, né? Estava acompanhando esse processo e, de fato, independente de avançar o mérito, vale a pena uma ponderação acerca do que foi tudo dito. Primeiro, esse processo traz, né, de forma muito substancial, a pronúncia do Ministério Público, sobretudo na palavra do doutor Danilo, e, de certa forma, aqui confirmada pelo nobre procurador Calef, que, de certa forma, reafirmam a tese, né, de uma eventual impossibilidade de uma revisão da coisa julgada pelo instrumento da revisão ex officio neste tribunal conselheiro João Bonfim. A compreensão muito em função do que dito, salvo engano, pelo artigo 6º, né, da nossa lei orgânica do nosso tribunal. Primeiro, o artigo, exatamente, que trata justamente da eventual preclusão consumativa da matéria de contas, quando julgadas, não poderão ser processadas, conselheiro João Bonfim, acerca de uma revisão ex officio. O procurador doutor Danilo, de certa forma aqui dito pelo procurador, de certa forma, embora, não obstante, entendam dessa impossibilidade, entendem que essa configuração não estaria alcançada em outros decisórios da própria decisão, sobretudo em relação à caracterização de uma eventual prescrição, como é o caso quando se afasta a imputação de responsabilidade financeira ou de própria multa sancionatória, não estariam albergadas, né, por essa posição. E, de fato, essa é uma questão que envolve, né,
de certa maneira, uma certa discussão, inclusive do ponto de vista doutrinário, em relação à função do tribunal, em relação ao artigo 71, inciso 2º da Constituição, quando ele atua de forma a julgar as contas dos ordenadores de despesa, portanto, estaria ali atuando com uma função judicante. E, portanto, há uma compreensão doutrinária formada por diversos doutrinadores que entendem que essa função forma a coisa julgada e, eventualmente, não estariam sob o crivo de uma possível revisão, inclusive no ambiente do judiciário, à luz do que determina o artigo 5º, inciso 35, quando lá determina de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, de fato, entendem alguns doutrinadores que a decisão do campo do Tribunal de Contas, na esfera administrativa, não forma coisa julgada, cabendo, inclusive, revisão do ponto de vista da própria natureza da atividade judicial. Essa é uma leitura de parte da doutrina. A outra, outros doutrinadores reforçam a tese que, de fato, sim, o tribunal forma coisa julgada em relação à matéria administrativa, eventualmente podendo ser revisada pelo Poder Judiciário, mas só quando atingido aí, sobretudo, os princípios de natureza processual. A ofensa ao contraditório e a ampla defesa, portanto, não estariam afetas a uma revisão, inclusive, no campo do judiciário em relação à matéria de mérito, matéria de conta. Então, essa é ainda uma ação, uma leitura que tem ampla discussão no mundo jurisprudencial e judicial. De modo que o que o nobre procurador traz, de fato, essa possibilidade. E entendo que, embora na parte final da sua inteligente explicação, trouxe, de forma muito que eu quero, inclusive, reforçar a tese de que, eventualmente, quando houver ofensa literal, como determina, haverá sim a possibilidade de uma própria revisão do tribunal quando é caracterizada a ofensa literal à lei, independente do instrumento. No caso concreto, e é evidente que nós temos que sempre nos determos à situação casual, pontual, caso a caso, para fazer essa avaliação. Me parece que, no sentido do que se propõe nesse momento, com todas as vênias ao nobre conselheiro João Bonfim, não me parece prosperar a tese de uma ofensa literal, senão, de fato, uma revisão do quanto já decidido em sede de Câmara e, efetivamente, já com prazo precluso em relação ao prazo de 2 anos que haveria de ser feito o enfrentamento, seja por uma apelação ou, eventualmente, até por uma redação de julgado. De modo que eu vou, dito isso, fazendo somente esse resguardo, eu vou acompanhar a posição da nobre revisora no processo em tela. Que, no momento, é a proposta vencedora. E eu indago Vossa Excelência, a conselheira Carolina Matos, se fará a conferência do Confira, Excelência. do conferido. Próximo processo seria o TCE 8487-2024, porém, pela ausência do revisor, encontra-se prejudicado. Próximos itens: embargo de declaração, matéria administrativa, requerimentos e indicações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Eu agradeço. Senhor presidente, como é de conhecimento de todos, nós teremos na quinta-feira mais uma edição do bem-sucedido projeto Educação é da Nossa Conta, na iniciativa Educação é da Nossa Conta na Estrada. Nesta ocasião, o evento ocorrerá na região de Porto Seguro e Eunápolis. Assim, senhor presidente, diante da importância do evento para toda a comunidade daquele local e também para o nosso tribunal e para as demais instituições que trabalham juntas nessa pioneira empreitada em prol da educação pública de qualidade e também acessível a todos, é que eu peço, senhor presidente, a oportunidade de vincular, agora ao final da sessão, o vídeo específico criado pela nossa ASCOM, que traz, então, a edição de Porto Seguro e Eunápolis. Eu já peço adicionalmente, senhor presidente, a possibilidade que esse mesmo vídeo circule amanhã, antes
da realização da sessão da segunda Câmara, no momento em que, no nosso canal, estamos aguardando ainda a realização da sessão, nos instantes iniciais. E eu agradeço. Nós que agradecemos, conselheira Carolina. Assim será feito, apesar de não ter tido o ok do presidente da segunda Câmara, que está aqui presente, conselheiro João Bonfim, mas, de antemão, eu acho que eu posso dizer que passaremos o vídeo amanhã na reunião da segunda Câmara, cuja presidência o senhor exerce com muita maestria. O vídeo é solicitado pela conselheira Carolina Matos. Eu agradeço, senhor presidente. Ele só não será transmitido durante a sessão, mas será transmitido no canal do YouTube antes da sessão. Pois não. Então, acredito que a deferência há de ser de Vossa Excelência. E já faço, então, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, que isso se repita também nas nossas próximas edições, que possamos aproveitar, então, esses minutozinhos que aparentemente são ociosos, mas que já trazem uma grande audiência, no momento em que precede a realização de cada sessão desse tribunal. Assim será feito. Conselheira Carolina, por favor, uma equipe técnica. Educação é da nossa conta na estrada apresenta Em defesa de uma educação pública de qualidade. Regiões do Extremo Sul e da Costa do Descobrimento. Olha a gente aqui de novo, botando o pé na estrada, para pensar com esse povo a educação tão sonhada. Com projeção de futuro, nosso grupo segue atento para a Costa do Descobrimento, Eunápolis e Porto Seguro. O Brasil começou aqui, com seu povo originário, que aprendeu a construir o seu próprio dicionário. Nessa nova jornada, por uma educação melhor, pegue a visão, não esqueça nada. Anote os temas, olhe só. Bom uso dos recursos públicos, controle social, transparência, educação antirracista, educação inclusiva, direitos humanos, combate à violência infantil. Tudo para enriquecer este evento. Por isso, em cada momento, fique sempre antenado. Vai ser no dia 28 de novembro, no Centro Estadual de Educação Profissional 2 de Julho, em Porto Seguro. Parabéns a todos pela iniciativa e a equipe da ASCOM e até a Major Flávia, que faz parte do quadro do TCM, que sempre emprestando a sua belíssima voz a esse tribunal. Parabéns a todos os envolvidos, sucesso, conselheira Carolina, no dia 28 em Porto Seguro, nós não temos dúvida disso, e conte sempre conosco para iniciativas como essa que queiram só engrandecer o nosso Tribunal de Contas da Bahia. Comunicações e moções, o que ocorrer, nada mais havendo, desejando excelente viagem à equipe que estará em Porto Seguro, um excelente evento, declaro encerrada a presente sessão.